Vocês lembram daquelas imagens de árvores que o Togashi divulgou no Twitter quando ele começou a trabalhar nos capítulos atuais de Hunter x Hunter? Pois é, aquilo não tinha nada a ver com o continente sombrio como muita gente tinha especulado. A gente tá muito longe de chegar no continente sombrio, mas finalmente a gente descobriu que aquelas árvores pertencem na verdade ao flashback da Gene Ryodan. E agora que a gente descobriu o contexto dessas árvores, a gente entende por que o Togashi divulgou aquelas imagens em específico e o impacto que essa cena teve dentro da obra, principalmente para a formação da Gene Ryodan nesse flashback, galera. Então hoje vamos falar sobre o capítulo 397. Lembrando que para você ficar por dentro de tudo, é importante ficar ligado na playlist do canal e assistir os últimos vídeos que eu tenho falado bastante sobre os últimos acontecimentos do mangá. E para você não perder os próximos vídeos, lembra de caçar o botão de se inscrever aí embaixo, de ativar o sininho para saber quando tiver vídeo novo, beleza? Olha, esse vídeo tá recheado, galera. Vídeo de Hunter x Hunter aqui no canal é sempre com aquele recheio delicioso. Então vamos lá, galera. Contextualizando, a gente conheceu nesse flashback dois membros fundadores do que viria a ser a Gene Ryodan. A organização ainda não tinha se consolidado, mas essas duas garotas que a gente vê nesse flashback faziam parte do grupinho principal de amigos. Uma delas a gente já conhecia e foi a grande revelação desse flashback, que foi a Sheila, a mesma garota que anos depois foi parar no esconderijo do clã Kurta e que muito provavelmente foi o gatilho para o massacre do clã. Mas a gente ainda não sabe dos detalhes, é muito provável que a gente ainda tenha durante esse flashback, mas por enquanto ainda tá muito nebuloso. Mas o foco desse capítulo foi na outra garota do grupo, que foi a Sarasa, que a gente só conheceu agora e que foi realmente sequestrada por um grupo de pessoas que a gente não conhece, mas que de alguma forma pode até ter alguma relação com o clã Kurta, né? De alguma forma eles têm que se conversar nessa história toda. A gente vai divagar um pouco mais sobre isso mais pra frente no vídeo, mas primeiro vamos entender o que aconteceu de fato. A gente viu como o grupinho da Gene Ryodan começou a querer levar entretenimento para as crianças da cidade Meteoro usando a estrutura de uma igreja barra convento lá da cidade, né? Depois deles encontrarem uma fita de vídeo que continha a gravação de um tokusatsu chamado de Clean Up Rangers, eles começaram a dublar as vozes dos personagens por cima, já que o vídeo original era feito numa língua que só o Kurolo tinha estudado. Então ele chamou os outros amiguinhos dele para fazerem as vozes dos outros personagens e assim o grupo foi ficando mais unido e passaram a levar isso como se fosse um trabalho mesmo, né? Eles levavam isso extremamente a sério. Eles tinham um calendário a seguir e eles não podiam deixar isso ficar em falta, né? Eles sempre tinham que entregar novos episódios para as crianças da cidade, né? Eles criaram um senso de responsabilidade, de trabalho em grupo muito grande. Foi a primeira coisa que fez eles se unirem um pouco mais. Só que no meio disso, depois da fita falhar, eles tiveram que improvisar no palco do teatro e começar a atuar como se eles fossem os personagens. E aqui a gente já tem esse detalhe que justifica por que a Gene Ryodan, principalmente o Kurolo, na verdade, tem todo um dom meio artístico, né? Tem todo esse tom meio artístico nele. É só a gente lembrar do Requiem que ele fez pela morte do Vogin no arco de Yorkshin, como se fosse um maestro, né? E estivesse tocando uma grande orquestra com várias explosões acontecendo ao longo da cidade. Então aqui a gente vê de onde esse contato com a arte se originou. Dublando e interpretando tokusatsu num teatro para a criançada da cidade Meteoro. E outro detalhe curioso é o próprio nome do tokusatsu que eles dublam, que são os Clean Up Rangers, que traduzindo seriam os guardas da limpeza, que limpam a sujeira, que são os monstros que eles enfrentam, né, os vilões que eles enfrentam, sendo que nesse contexto, quem são os sujos? A escória da sociedade são os próprios moradores da cidade Meteoro, incluindo as crianças da Gene Ryodan. Então uma pequena ironiazinha aí. Mas voltando ao capítulo, com o desaparecimento da Sarasa, o Kurolo ele se sente culpado porque ela saiu para procurar mais fitas para eles poderem continuar interpretando, terem novos capítulos para eles poderem dublar e continuar interpretando, e sente que foi negligente em deixar ela ir sozinha. E sobre a fita aqui, galera, sobre a fita em si, para vocês verem como Togashi já tinha esse flashback em mente, lá no capítulo 100 e pouco, se eu não me engano, a gente tem uma única página isolada de flashback com a trupe segurando justamente uma fita
de vídeo. E agora a gente entende o quão importante era esse elemento da fita na história da formação deles. E outra coisa curiosa, muito bem lembrada inclusive pelo Evandro, é que em Yu Yu Hakusho, a obra anterior do Togashi, existiu a chamada Fita do Capítulo Negro, que continha nela a gravação de todas as atrocidades feitas pela humanidade e que fizeram o Shinobu Sensui, um dos grandes vilões da obra, né, querer destruir a humanidade depois de assistir a fita. Aqui nesse caso a fita não continha nada maligno, era só um programa de tokusatsu a princípio, mas o contexto em que essa fita existiu fez com que o Kurolo acabasse caindo na escuridão, por causa da morte da Sarasa, depois dela ter sido sequestrada, quando foi sair para procurar mais fitas como aquela. Então, indiretamente, o elemento da fita ainda foi muito importante nessa história. Mas voltando ao capítulo, a trupe sai para procurar a Sarasa até que eles vão até a floresta. Aquela bendita floresta do desenho do Togashi e que, convenhamos galera, ficou muito bem desenhada, deu o ar sombrio que a cena precisava. E numa das árvores tinha um bilhete e um saco pendurado. Eles descem o saco e quando o Kurolo abre, tem um corpo totalmente dilacerado e mutilado, com um bilhete na sua testa. Pelo visto, um segundo bilhete, ou era o mesmo bilhete preso na árvore que o Kurolo guardou junto do corpo, né? Ele pegou e juntou ali junto do corpo, mas que no fim ele se recusa a falar o que estava escrito e no fim era realmente o corpo da Sarasa. Galera, cena fortíssima, cena pesadíssima, e aqui a gente já começa a entender o motivo ali do Kurolo e da Gene Ryodan querer se vingar. Não é nada muito original, não é nada muito, meu Deus, único e mirabolante, é algo na verdade bem simples, mas ainda assim a forma como foi passada pra gente, a forma como o Togashi conseguiu desenhar esse momento é o que realmente deu o peso que a cena precisava. Tá realmente o mérito, tá realmente no traço do Togashi. Por ironia do destino, realmente esse foi o elemento principal dessa cena que fez eu sentir e conseguir adentrar realmente naquela cena que foi pesadíssima. E aqui uma observação interessante para quem não lembra é que foi dito pelo Killua que o seu pai, Silva, chegou a matar um antigo membro da Gene Ryodan e depois chegou a enfrentar o próprio Kurolo numa luta em que, pelo visto, não deu em nada mesmo, né? E com a aparição da Sarasa nos capítulos passados, surgiu então a possibilidade dela ter sido o membro que foi morto pelo Silva. Mas agora a gente viu que ela foi morta mesmo pelos sequestradores, não tinha nada a ver com Silva. Então, resta a opção do Silva ter matado a própria Sheila, já que a gente não sabe de nenhum outro membro da trupe que tenha feito parte, né, da organização além dela. Pode ser que tenha existido no meio desse processo, mas até o momento a única opção da gente resta ser a Sheila. Então vai saber se no futuro o clã Kurta não contratou o Silva para matar ela por algum motivo, e daí o Kurolo enfrentou o Silva, depois do Silva ter matado ela, mas sabendo que o mandante do assassinato teria sido o clã Kurta, a Gene Ryodan teria direcionado a sua vingança no causador do problema, que foram o clã dos Olhos Escarlates, né? Vamos esperar, vamos se atualizando nas informações para ver se isso vai seguir por esse caminho ou vai por outro caminho. No fim, eles levam então o corpo da Sarasa para a igreja e uma mulher misteriosa aparece, chamada de Renko, que consegue deixar o corpo da garota em perfeito estado. Ela usa essa roupa toda preta, uma máscara e umas orelhas de felino muito específicos, e a Mate é quem decide abordar aquela mulher e se interessa pela habilidade da mulher e pede para ensinar a ela como fazer uma costura como aquela tão bem feita que deixou a Sarasa num estado de perfeição. Só que a mulher retruca dizendo que aquela não é uma habilidade que pode ser ensinada, porque aquela era a sua habilidade especial. Só que a Mate pergunta se tem alguma coisa a ver então com a aura ao redor do corpo dela, e isso faz a mulher ficar espantada e aceitar treinar ela. Galera, então tá explicado de onde a Mate se inspirou para desenvolver a sua própria habilidade de fios e costura. A habilidade principal da Mate consiste nisso, dela conseguir fazer ali suturas
com fios e costuras. E o segundo detalhe é que naquele momento a Mate já tinha os seus poros de aura abertos, né, que é o que permite com que ela enxergue o Nen de outras pessoas. A gente só não sabe como ela abriu os poros, né, se foi através de meditação normal, que é o caminho habitual, ou de alguma forma forçada, como foi, por exemplo, com o Gon e o Killua. Então vamos ver se isso vai ser explicado em algum momento. Pode ser que quando ela vá ter umas aulas com a Renko, com a tal mulher misteriosa, enfim, ela possa explicar um pouquinho mais pra gente de como ela conseguiu abrir os poros dela. E outro detalhe é que durante esse flashback foi dito que os anciões da cidade Meteoro aprenderam a usar Nen. Então a Renko que a gente vê nesse capítulo, pelo visto, é um desses anciões, né? Apesar dela não parecer tão velha pela máscara e tal, ela parece ser uma mulher bem jovem, mas ainda assim, pelo visto, ela é uma das anciões, né, da cidade Meteoro. Inclusive, outra coisa também, a habilidade Sun and Moon que o Kurolo tem no seu livro hoje em dia foi roubada. Ele disse que foi roubada de um ancião da própria cidade Meteoro, mas esse ancião a gente ainda não viu. Pode ser que a gente também veja esse ancião aparecendo nesse flashback, se não for logo o dono, né, o padre, o pastor da igreja lá, que eles já estão conversando, que já apareceu nesses capítulos, ou se vai ser alguma outra pessoa, enfim. Mas também aí outro detalhe que está se interligando com esse flashback. Mas seguindo o capítulo, a gente vê todo o processo de luto da trupe, com o Kurolo pedindo para que o Uvogin esperasse mais 3 anos, até que ele completasse 14 anos de idade e tivesse condição de se vingar. O Kurolo ele explica que ele percebeu que os criminosos gravaram o que eles fizeram com a Sarasa para exibir a arte deles para o mundo, e que eles continuariam fazendo isso, seja por entretenimento, seja por motivos comerciais. Ele entendeu que o mundo estava prestes a viver uma revolução na era da comunicação, diga-se, né, advento da internet. E isso faria com que as pessoas ficassem muito mais expostas, a imagem das pessoas ficasse muito mais exposta. Então, os criminosos eles teriam que tomar mais cuidado e criar brechas para continuarem fazendo aquilo. E o Kurolo, então, seria quem criaria essas brechas para atrair os criminosos que fizeram aquilo com a Sarasa, transformando a cidade Meteoro num paraíso para crimes como aquele e assim atraindo aqueles criminosos novamente e assim, meu amigo, preparando o bote, né? Preparando para realmente dar o bote neles. O Kurolo promete matar todos aqueles criminosos e decide viver o resto da sua vida como um vilão para garantir que nunca mais mexam com a cidade Meteoro de novo. Ele pergunta se o Uvo estava disposto a seguir ele como o líder da trupe e o Uvogin promete seguir ele até o fim de sua vida. Muito bonito esse destaque que foi dado ao Uvo, né? Principalmente por ele ter sido um dos que realmente entregou a sua vida e mais do que isso, que sempre pareceu difícil de ser domado, mas naquele momento ele jura lealdade, mesmo ele sendo tão maior fisicamente, né, tão mais alto do que o Kurolo, tão mais imponente até fisicamente, mas quem realmente tinha o papel nato, né, quem nasceu para ser um líder, não adianta, foi realmente o Kurolo. Então todos os membros da trupe concordam em fazer parte desse plano, com exceção de uma única pessoa, que foi a Sheila, que depois dos 3 anos que se passaram, ela não aparece mais ao lado da trupe. A gente não faz ideia de onde ela esteja atualmente, mas ela não está mais com a Gene Ryodan. Onde será que ela foi? Será que já vai se interligar com o passado do Kurapika ou vai ter alguma coisa no meio do caminho? Então foi dessa forma que o Kurolo ele se tornou o grande vilão da história, né? Ele mesmo diz: eu vou assumir o papel de vilão pelo resto da minha vida, e pede para que os outros membros, futuros membros da Gene Ryodan também se juntem a ele nessa causa, para assim eles conseguirem obter a vingança que eles queriam e também manter a cidade Meteoro protegida de possíveis ações futuras daqueles mesmos criminosos. Me lembrou um certo personagem, né? Isso de eu vou viver como o vilão dessa história. Quem será que lembra vocês? Vamos ver se o flashback da trupe vai continuar nos próximos capítulos, mas eu vou continuar mantendo vocês informados aqui conforme a gente tiver mais informações, né? Vamos ver. Lembrando mais uma vez para você conferir a playlist do canal para ficar por dentro de tudo que tá acontecendo nesse último arco, nesses últimos capítulos que tem tido muita coisa boa. Então acho que vale muito a pena você conferir os últimos vídeos do canal, beleza? Só clicar no link que vai aparecer na tela agora. Até a próxima, tchau!